colheita é extravagante. E eu não sei o porquê que eu estou falando isso, mas de repente você, há muito tempo, está semeando em algo que muitos dizem que não vai frutificar. Desista, já passou muito tempo aí. Nenhuma semente lançada de acordo com a ordem do Senhor vai deixar de frutificar. Só tem tempo para isso acontecer. Queridos, estamos na terceira semana dessa campanha, dessa série Movimento de Jesus. E interessante que você pode falar assim: esse nome me lembra um filme. E aí, irmão, você pode falar: o pastor copiou. Diante de Deus, eu não lembrava desse filme, que inclusive é feito com aquele ator do The Chosen, que ele faz um filme Movimento de Jesus. Mas para você ver como o Senhor, ele se revela, ele manifesta o seu querer, está aqui, Movimento de Jesus. E eu me alegro porque o pastor William não sabia o que eu ia falar, não sabia o que eu ia pregar em que texto, em qual texto que ele leu. Lucas 5. Mais uma vez, irmãos, no melhor lugar nessa manhã, porque se Deus falou, já antecipou a sua palavra, Ele quer se revelar através dela. Então, eu te convido nessa manhã, você a se ajeitar na cadeira, apertar o cinto, porque, de repente, vai acontecer algo poderoso, uma conexão que, de repente, máscaras vão cair, mas não de desespero, mas para você respirar. Então se assenta na cadeira, porque o Senhor vai se derramar nessa manhã, em nome de Jesus. Queridos, abra sua Bíblia em Lucas 5, nós vamos começar a ler a partir do versículo 1. Lucas 5, a partir do versículo 1. Diz assim: aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, e a multidão apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se no barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão, que é Pedro: leve o barco para um lugar mais fundo do lago, e então lancem as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob esta sua palavra lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los, e foram, e encheram ambos os barcos a ponto de quase afundarem. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como do Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E arrastando ele os barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Eu queria que você aplaudisse a Jesus. Poderosa. Queridos, o que você começou e parou? O que te decepcionou e por conta disso te travou? O que te frustrou e por conta disso você se calou? Eu quero te dizer uma coisa que Jesus falou na palavra: tente novamente. O que aconteceu na sua vida nessa manhã, através da palavra poderosa do Senhor? Ele está dizendo para você: tente novamente. Tente novamente. Porque você vai ver o que o Senhor vai fazer.
No capítulo 4, irmãos, o capítulo anterior, Jesus é apresentado vários atributos e várias coisas poderosas acerca do ministério de Jesus. Primeiro, Jesus é conduzido ao deserto para ser tentado pelo diabo. Logo em seguida, ele começa na Galileia a pregar arrependa-se. Você conhece a história. Um pouquinho mais à frente, ele vai ao seu lugar, sua pátria, e lá ele é rejeitado na sua própria terra. Logo em seguida, ele expulsa o demônio de uma pessoa. Depois ele cura a sogra de Pedro e cura várias outras pessoas. E através disso, irmãos, lembra? Movimento de Jesus. A multidão crescia e seguia Jesus. E aonde Jesus estava, a multidão ia. Só que aí Jesus chega num lugar, como foi falado, chamado Genezaré. Genezaré é um lugar chamado, significa trabalho e fertilidade. Então, acompanhe. Jesus estava no lugar de fertilidade. A multidão estava no lugar de fertilidade. Pedro estava no lugar de fertilidade. Mas o que aconteceu naquele dia, no lugar de fertilidade? Que não estava havendo pessoas ou trabalho frutífero. O que aconteceu que naquele dia não havia fertilidade? As coisas estavam paralisadas e travadas. De repente, você que está aqui nessa manhã, a sua vida está assim, travada, paralisada. De repente, você trabalha sempre, queridos, trabalha, às vezes vira a noite trabalhando, o cansaço vem, você coloca esforço, você se fadiga, você se desespera, você fica perguntando por quê. E naquele dia parece que é um dia mau, assim como aconteceu com Pedro. O dia mau. Queridos, nós temos 24 horas, sim ou não? 24 horas. E dizem, para que isso seja proveitoso, dessas 24 horas, 8 horas você precisa dormir. 90% da população não consegue dormir 8 horas. Por quê? Por conta de muitas demandas. E eu quero te dizer que isso não é motivo de orgulho, é motivo de preocupação. Porque por mais que você não consiga dormir por causa das coisas que tem que se fazer, uma hora o seu corpo ele vai pedir esse descanso. E aí, querendo ou não, você vai ser obrigado a descansar. Quantos estão entendendo? 8 horas seria de trabalho. E 8 horas para você fazer outras coisas. Mas na prática, como que acontece? Você dorme pelo menos 5 horas, e graças a Deus se você dormir 5. Você trabalha mais ou menos 14 a 15 horas. Não, pastor, eu trabalho 8 horas no meu emprego. Mas e quando chega em casa? E quando chega em casa você continua trabalhando, então a fadiga vem. E através disso a imunidade baixa. Aí através disso você fica irritado. Através disso você fica preocupado. Através disso você fica angustiado. Através disso você fica frustrado, porque os resultados não vêm. E aí, amados, Jesus com a multidão ensandecida, porque Jesus já estava praticando milagre e eles queriam ver sinais. Jesus pega o barco. O primeiro barco que estava ali, tinha 2. Ele pega de Simão. E Simão vai com ele. Ao ir mais para fora um pouquinho, para dentro do mar, ele começa a pregar. E com certeza, onde Jesus ia, milagres aconteciam, maravilhas e salvação. Após terminar, Jesus sente algo. Por quê? Porque 2 instrumentos me chamam a atenção e com certeza chamam a sua atenção. O barco e a rede. Você lembra que quando Jesus chegou na praia, Pedro e os discípulos estavam lavando a rede, limpando a rede, porque eles trabalharam, você viu, a noite toda, e não pegaram peixe nenhum, só pegaram algas, lixo, lodo. E como todo bom pescador, ele tem que lavar para que na frente, mais para frente, a rede esteja limpa. Então o barco, você sabe, simboliza a vida de Pedro. Barco simbolizava aquilo que Pedro tinha de melhor, a própria vida. E a rede simboliza a sua capacidade,
a sua profissão, o seu curso, a sua empresa, o seu empreendimento, aquilo que você gera esforço, o instrumento para você ter a sua vida, a sua provisão aqui nessa terra. Então, dois instrumentos, a sua vida e a sua disposição, aquilo que Deus te deu para você trabalhar. E aí, irmão, o que acontece? Jesus sente algo. Jesus vê que Pedro não estava bem. Jesus olha para Pedro e vê ali, peraí, tem alguma coisa errada. O semblante de Pedro está caído. Pedro parece triste, decepcionado, porque o dia mau chegou para Pedro. Eu não sei você aqui, mas o dia mau sempre chega na nossa vida. De repente, você que está aqui hoje está passando por esse dia mau. Você lança a rede, você tenta de um lado e se frustra. Você tenta de outro lado e se frustra. Você vai mais um pouco adiante, pega conselhos e se frustra. E quando Jesus entra no nosso barco, cadê os barcos de Jesus aqui nessa manhã? Levante a mão. Quando Jesus entra no barco, sabe o que ele vê? E ele está aí no seu barco. Ele vê a tristeza que está no seu coração hoje, a preocupação, a frustração, o desespero, o medo, o receio, a angústia, a aflição, porque os dias têm sido maus. E deixa eu te falar uma coisa, a tendência é piorar. Só que Jesus fala uma coisa. Na verdade, Jesus ele fala duas coisas para Pedro. E essas duas coisas é o que nós vamos falar aqui nessa manhã. O que Jesus falou para Pedro que tem a ver com a minha vida e com a sua vida, e que se a gente fizer, vai acontecer sinais, grandes sinais e maravilhas. Você crê? Diga um amém. Então, amados, primeira coisa que Jesus fala no versículo 4, é o seguinte: dependa de mim. Seja submisso a mim. Se sujeite a mim, Pedro. Como? Ele fala o quê? Vá lá para as águas mais fundas, lá na profundidade. E aí, eu não sei se você já reparou, se Jesus falasse para Pedro assim: Pedro, vai lá para mar, lá para o fundo, que eu vou pedir para você lançar a rede. Pedro não iria. Sabe por quê? Porque Pedro já tinha ido e feito, ele estava confiante naquele momento, na sua capacidade. Então Jesus falou assim: vai lá para o fundo. Ele reservou o que ele ia falar lá na frente. Já reparou uma coisa, querido? Quando Deus quer cumprir o propósito da vida do homem, a primeira coisa que ele faz é tirar o controle da vida das pessoas. Quer ver uma coisa? Deus falou assim: Abraão, vai para uma terra. Aí Abraão devia estar assim: tá bom, Jesus, Deus, aonde? Eu vou mostrar ainda. Como é que você sai de um lugar que está seguro para um lugar que você não sabe qual é? Então, quando Abraão aceitou isso, ele falou: Senhor, está nas minhas mãos. Ele aceitou a dependência de Deus. Mas foi fácil para Abraão? Não. Porque se você não sabe para onde vai, querido, se não for conduzido pelo Espírito, você vai para qualquer lugar. E esse lugar, de repente, não será do Senhor. O segundo é Jonas. Jonas, vai para Nínive. E Jonas faz o quê? Vai para Tarsis. Só que chega em Tarsis, ele perde o controle, porque o barco começa a naufragar, e ele é que é o epicentro, o problema do barco, e ele é jogado, você sabe a história, no mar. Um grande peixe o pega e engole, porque ele perdeu o controle. Porque quando Deus quer cumprir o chamado, o propósito da nossa vida, ele vai fazer a gente perder o controle. E a outra é o seguinte: olha, Noé, eu vou destruir o povo. Então faz uma arca, tudo que você já sabe, mandou todas as medidas, tudo que era feito. Mas graças a Deus, Noé não pensou numa coisa, não tinha leme. Porque aonde Deus queria levar Noé e sua família, tinha que ser de acordo com a vontade dele, não com a vontade de Noé. Então você já reparou
que quando Deus quer fazer o propósito, cumprir o propósito da excelência para a nossa vida, Ele faz a gente primeiro perder o controle e depender única e exclusivamente de Deus. Eu quero te perguntar, você é dependente do Senhor? Ou quando você entra na praia e você começa a andar porque você quer se submergir, mas daqui a pouco você vê que está aumentando e você começa a perder o pé e você vem para cá. Porque se você perder o pé, você não dá mais pé, você perde o controle. Deixa eu te falar, o Senhor quer que você entre no rio dele nessa manhã e perca totalmente o controle, para que ele sim te guie nas águas do Espírito. E aí, por que ele manda ir para o fundo, querido? Sabe por quê? Porque no raso você pode até encontrar alguma coisa, mas é no profundo que Deus revela aquilo que você não encontra, permanecendo na margem. Vá para mais fundo. No raso você até pode encontrar peixe, mas é no profundo que os maiores peixes estão. Deixa eu te falar uma coisa, peixe simboliza a bênção. Peixe simboliza a prosperidade. Peixe simboliza a graça de Deus, o favor de Deus. Mas para isso é necessário dependência. A fé começa onde o controle termina. Deixa eu te falar, você está com medo de dar um passo a mais com o Senhor? Você está com medo de se aprofundar mais no Senhor? Porque de repente você vai perder o controle? Eu quero te dizer que para a gente experimentar a excelência do Senhor, a gente precisa nessa manhã perder o total controle da nossa vida e falar assim: Senhor, eis-me aqui, eu não sei para onde eu devo ir, mas me leve, porque eu sei que o Senhor tem o melhor para mim. Quantos estão entendendo, irmão? Porque se a gente não entender que não basta mais, não é mais a minha vida, mas a dele. Porque eu não tenho mais o controle, mas ele tem. Porque a vida não é mais minha, mas é dele. Porque o meu carro não é mais meu, é dele. Porque a minha família não é mais minha, é dele. Porque o meu trabalho não é mais meu, é dele. Porque se não for assim, nós vamos deter o controle. Deixa eu te falar. Quando a gente tem o controle total de tudo da nossa vida, e a gente não abre mão, Deus quer nos abençoar mais. Mas ele não é mal educado, ele não interrompe. Deus quer uma experiência mais comigo e com você nessa manhã. Deus quer que você faça assim: Senhor, eu largo os remos e me conduza. Senhor, faça em mim o que eu querer. Ah, irmão, mas é preciso ter coragem. Senhor, cumpra em mim o que o Senhor determinou antes da fundação da terra, antes de eu estar informe no ventre da minha mãe. Porque acredita ou não, a decepção que você passou, a frustração com homens, com mulheres, com pessoas, isso não determina o seu fim. Ele determina o fim, o início, o meio e o fim da tua vida, da nossa vida. Por mais podre, ruim, difícil que esteja a sua vida, ei, Deus não perde o controle, a não ser que você não queira largar o seu. Fala assim: Senhor, tome os remos. Não era para falar não, mas que bom que você falou, é bom. Tome os remos da minha vida. Senhor, o meu coração, ele está duro, porque pisaram muito no solo da minha vida. Mas nessa manhã, Senhor, eu falo: toma aqui o meu coração. A gaveta da minha alma, eu quero abrir para o Senhor, porque eu quero depender totalmente de Ti, Jesus. Ah, irmão, se você entender essa verdade, e eu estou dizendo aqui que é fácil, não, é difícil, porque o homem, ele precisa ter o controle para muitas coisas da vida. Mas quando a gente experimenta: Senhor, faça em mim o que eu querer. Quando aquele perdão que você já sabe que tem que liberar, e você libera, irmão, emocionalmente, espiritualmente, fisicamente, tudo muda na tua vida. Então a primeira coisa que Deus falou para Pedro, e está falando para mim e para você nessa manhã: dependa. A minha vida é sua. Agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a segunda coisa que Deus fala, irmãos, para mim, para você e para Pedro: obedeça.
A gente fala muito sobre obediência aqui, porque o princípio do Evangelho e o princípio do Éden foi obediência. Quem lembra? Deus falou, olha, Adão, de tudo você pode comer. Irmão, imagina um jardim. Tem tudo quanto é tipo de árvore. Você pode comer de todas, mas aquela que está no meio. Aí você vê, né? Por que Deus tinha que colocar no meio? Irmão, porque Ele é Deus. Pronto. Às vezes a gente se questiona de coisas que a resposta não vai vir, porque Ele é Deus. E Ele contava que o homem que estava no lugar perfeito, que não tinha pecado, que não tinha tudo, iria olhar para uma árvore diante de tantas e ia obedecer. E não obedeceu. Então o princípio do reino é obediência. Só que Deus nos ama tanto, que quando você sabe, você obedece. As bênçãos é que te segue, você não precisa mais correr. Por isso que aqui na igreja a gente não faz campanha da chave, campanha do tijolo, campanha do azeite ungido, não. Porque se você simplesmente obedecer, todas as bênçãos te seguirão. E tem mais. Eu não sei qual rei, acho que foi Salomão, que falou com o povo, olha, nós precisamos construir o templo. Então traga aí ouro, traga a oferta, traga tudo. Irmão, aquele rei teve que mandar parar de trazer, porque era muito ouro, muita prata, muito dinheiro. Que ele teve que falar, chega, que não tem mais aonde colocar. Eu acredito que se eu e você obedecermos, você vai ter que falar, Senhor, por favor, chega, abençoa outro, porque eu não aguento mais tanta bênção. Você entende essa verdade? Irmão, eu estou fazendo um sentido figurado aqui que é real. Agora, é claro, o pecado, ele bate a nossa porta, ele é uma coisa, irmão, na nossa vida. Mas que se a gente tiver o quê? Depender dele. Falar, Senhor, eis aqui a minha vida. Eis aqui o frasco de barro. Porque você é um frasco, irmão. Eu sou um frasco de barro. Que se você esbarrar, quebra. Nós somos esse vaso. Senhor, de mim, Pai, me faça um vaso de honra, mesmo que seja frágil. Porque deixa eu te falar, por mais que você seja de barro, você carrega ouro puro, que é a presença de Deus. Deus podia escolher habitar em algo de ouro, porque Ele é excelente. Mas como um simples Deus e poderoso ao mesmo tempo que Ele é, Ele habita de forma voluntária em vasos ruins, rachados. Às vezes com a alça quebrada. Por quê? Porque Ele ama estar com os seus. Então a obediência. Irmãos, quando Pedro ouviu esse comando, Jesus percebeu algo em Pedro, que é um dos sentimentos mais perigosos e que mais paralisa e tem matado o presente e o futuro de todos os seus filhos. Sabe qual é? A frustração. De repente aqui você hoje está frustrado com alguém. Você está frustrado de repente com aquele que dorme ao seu lado. De repente você está frustrado, sabe com quem? Com o próprio Deus. Aí você falou, pastor, que heresia. Os discípulos no caminho de Emaús estavam frustrados, porque eles esperavam que Jesus viria como rei e dominaria sobre a opressão de Roma. Mas o que Jesus falou sempre para eles e eles não entenderam. E de repente você está aqui ainda e não entende. Ei, o meu reino não é desta terra, o meu reino é do céu. E assim como é no céu, que seja na terra. Porém, irmão, se a gente não entende esse princípio, a gente fica buscando de Deus algo para manifestar aqui na terra para o nosso próprio bem. E vai acontecer, mas esse não é o propósito fim. O que eu quero te dizer nessa manhã é, o maior problema é a frustração. O que é a frustração, pastor? É quando alguém não prometeu nada a você, mas pela postura e pelo poderio que ele tem, seja de palavras, seja de qualquer coisa, você cria uma expectativa nele, mas ele não te fala nada. Pessoas se frustram com professores, pessoas se frustram com amigos, pastores se frustram com membros se frustram com os pastores, pessoas se frustram com os governantes desse país,
os governantes desse país se frustram também com as pessoas. Não tem jeito, o homem irá se frustrar. O homem irá criar expectativa. E Pedro criou expectativa naquele dia. Ele falou, aqui é um lugar de fertilidade. Eu vou brincar nesse lugar nessa noite. Eu vou brincar. E jogou rede para lá, jogou para cá, e nada. Então lembra? Jesus falou, Pedro, vem aqui para o fundo. Vamos lá para o fundo. E Pedro falou, o que esse mestre tem para mim? E ao chegar lá, ele falou, lança a rede, por favor. Mestre, eu sou o cara, eu represento, eu entendo de pesca. Pedro deve ter imaginado. Quantos aqui, irmãos, têm tentado levar na sua própria força? Frustração é um sentimento que surge quando aquilo que esperávamos, desejávamos, planejávamos, não acontece como imaginávamos. Frustração é o choque entre a expectativa e a realidade. Frustração gera desmotivação, assim que Pedro estava. Pedro até ofereceu barco. Você já até ofereceu a sua vida para Jesus. Jesus, aqui está a minha vida, eu entrego a minha vida a ti. Mas você está frustrado. Porque você está caminhando com o barco, você está caminhando no mar, mas as coisas não acontecem. Então primeiro Jesus fala o quê? Venha para o fundo, vem. Dependa de mim. Na prática, a pessoa frustrada é assim. Eu esperava uma porta aberta, mas ela não se abriu. Eu esperava uma mudança, mas tudo continuou igual. Eu esperava vencer, mas fui derrotado. Quem nunca, irmão? Irmãos, a gente que está na caminhada cristã e pastoral há algum tempo, o que a gente vê de pessoas que se frustrou com outras, que se frustrou com o namorado, que terminou o relacionamento e por causa disso saiu da presença do Senhor, não está no gibi. Pessoas que Deus não prometeu nada, mas homens mal intencionados ofereceram algo e essa pessoa atrelou a Deus o que o homem frustrou. E deixa eu te falar algo aqui. Até Deus pode nos frustrar. Na verdade, Deus ele nos frustra constantemente. Como assim, pastor? Se você e eu não estivermos na posição que o Senhor espera, a gente vai pedir algo, a gente vai estar em algo no Senhor, e por não ser da vontade dele, ele não vai conceder. Isso é frustração. Mas por que Deus nos frustra às vezes? Por quê, Diane? Porque ele sabe o que é melhor para a gente não sabe. Então o que eu quero dizer? Deus, ele não quer frustrar os seus planos, mas coloca os seus planos diante do Senhor nessa manhã. Marta se frustrou, sabia? Senhor, se eu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Então, tanto os discípulos quanto Marta, entretanto, se frustraram diante do Senhor, porque não foi concedido segundo aquilo que eles esperavam. Nós esperamos, irmãos, a cada dia que Deus vem agir a nosso favor. Então, primeiro, o que Deus fala é: dependa. Seja dependente. Pastor, como é que eu dependo do Senhor? Simples. O que você está fazendo? O que você está falando? O que você está projetando? Que se Jesus fosse fazer no seu lugar, ele não faria. O que você está fazendo, fala assim: bota Jesus no seu lugar. Jesus faria? Não. Então ele vai frustrar. Glória! Pastor, eu não estou fazendo nada demais. Eu só estou querendo andar para a direita. Mas Deus quer que você vá para frente? Mas o que tem aí? Não, você pode ir, é uma escolha sua. Mas o que eu quero dizer é: enquanto você estiver fazendo a tua vontade, indo para a direita, ele não vai abençoar aquilo que vai te trazer dano, vai te trazer problema. Então, se ele já falou para você ir para frente, vá para frente e deixe os seus planos, as suas ideias de lado, irmão. É simples.
Em João, escuta essa, e eu já termino. Em João 21:6 diz assim: Jesus manda jogar a rede para o lado direito. E ali eles pegaram 153 peixes. Entenda, eles estavam jogando para o lado esquerdo, para o outro lado, e não estava pegando nada. Quando Jesus chega, você conhece essa história, ele fala assim: ei, Pedro, ei, joga para o lado direito. Aí Pedro de novo deve ter pensado: ah, meu Deus, eu conheço da pesca, cara. Mas tudo bem, jogou. O que aconteceu? Ele pegou 153 grandes peixes. Só que Jesus só falou assim, ó, troque o lado. Em Lucas 5:4, Jesus fala assim: manda ele jogar, manda ele mudar de lugar. Entenda? No primeiro, manda jogar de lado, mudar de lado. Mas aqui na pregação de hoje, Deus fala assim, ó, muda o lugar. E quando Pedro obedeceu, aconteceu uma pesca maravilhosa. Eu não sei se você pegou ainda. Deus está mandando você mudar de lugar. Pastor, Deus quer que eu saia da casa onde eu estou para ir para outra casa? Não é isso que ele está falando. É o lugar em você. Saia desse lugar. Saia dessa frustração. Saia dessa decepção. Saia dessa soberba. Saia desse orgulho. Saia desse trauma. Saia dessa decepção. Saia, irmão. Saia desse lugar. Dê um passo de fé. Chegou a hora de você sair desse lugar e ir para o lugar aonde Jesus já mandou. Deus ministra na minha vida aqui hoje para a sua vida o seguinte: Deus não vai mandar você ir para outro lugar, não. Ele já mandou. Ele já mandou. Saia desse lugar de incredulidade e venha para a fé em Jesus. Saia desse lugar de medo e vai para um lugar de paz e tranquilidade. Saia desse lugar de culpa e vem para um lugar de perdão. Saia desse lugar de desespero e venha para um lugar de direção, de paz, irmão. Queridos, há uma estatística que no meio evangélico, a quantidade de pessoas doentes na alma é a mesma das pessoas que não conhecem Jesus. Pastor, qual o problema nisso? Depende do nosso ponto de vista. Porque Elias foi um homem depressivo. Elias matou 850 profetas. 400 de Baal e 400 das deusas Será. Mas por causa de uma mulher ele teve medo, se escondeu numa caverna e pediu a morte. Mas ele ficou naquele quadro a vida toda. Deus falou: ei, sai, chegou a hora, acabou. Tem 7.000 que não se dobraram. Aqui, irmãos, eu quero te falar que existem 7.000 que não se dobraram e você é um deles. Você pode dizer: não, chega na minha vida porque Deus está mandando eu sair desse lugar. Mas é preciso coragem. Mas Ele está estendendo a mão para mim e para você nessa manhã e tirando você desse lugar. Saia do lugar de ilusão, irmão, de destruição, e vá para um lugar que aonde você toca gera vida. O que você fala gera vida. O que você já tentou do seu jeito e não deu certo? Experimente fazer do jeito de Jesus e prepare-se para uma grande pesca. Sabe aquela vida que você tem convidado para a célula? Nessa semana nós experimentamos isso, irmãos, na nossa célula. A gente convidava, orava e nada acontecia. A gente convidava, orava e nada acontecia. Outras células experimentam isso também. Mas nessa semana, tinham 8 visitantes. E desses 8 visitantes, 3 entregaram a vida a Jesus. Você sabe, é que persista na pesca, mas dependa, mas obedeça. Aí você pode dizer: pastor, mas eu já orei,
Eu jejuo e nada acontece, as vidas não vêm. Lança a rede de novo. Mas antes de lançar, vai para o fundo. Vai para a dependência. Ore mais, jejue mais, busque mais, esteja mais disponível. Deus não pediu para Pedro deixar a rede, querido. Deus deu um novo significado para a rede que ele tinha nas mãos. Ai! Deus não quer te tirar do seu trabalho. Deus não quer te tirar da sua escola. Deus não quer te tirar da sua vizinhança. Pastor, tem um cara que bota um funk pesadão, proibidão. E eu tô aqui quase... Parabéns. Este é o seu campo missionário. Ah, pastor, mas você não sabe. Eu sei. Eu já passei por isso algumas vezes. A vontade era de ir. Mas ao mesmo tempo, a vontade dele prevaleceu. Eu me aproximei. E eu conversei. Doido para enganar, mas eu conversei. E ali as coisas começaram a melhorar. Eu pude abrir o meu coração e falar, rapaz, na minha casa tem uma pessoa que é idosa. E aí só tem essas músicas, né? Aí ele, pastor, não era pastor na época, não eu vou baixar, vou botar outras músicas. Porque você se aproximou, mas antes eu orei. O que eu estou querendo dizer é que Deus quer dar um novo significado quando você está sendo Uber. Deus quer dar um novo significado quando você está embarcado. Deus quer dar um novo significado. Eu lembro disso quando eu estou entregando carta, eu entregava carta. Irmãos, existem lugares que você não pode parar para fazer, mas existem lugares que você pode. Eu lembro que eu estava entregando carta na rua, ali em Macaé, eu esqueci o nome da rua, e uma mulher estava chorando em prantos no meio da rua, na calçada. E eu passei, olhei para ela, olhei, e fui botar a carta, e eu voltei. Eu falei, não, peraí. Quando eu voltei, a mulher estava em prantos porque teve uma notícia ruim. E eu só perguntei assim, eu posso orar por você? E ela falou, pode. No meio da rua nós oramos. Uma outra foi entregando carta, uma carta registrada. Entreguei a carta, a mulher em prantos. E a mesma coisa, eu posso orar por você? E nós oramos ali. No outro dia que eu passei, as coisas já tinham melhorado. Você entende o poder da oração? Você entende que um novo significado que Deus está dando à sua rede hoje, para pescar a vida que está lá onde você está, Ele não quer te tirar a rede, Ele quer dar um novo significado. Agora você não vai apenas levar uma pessoa de Uber para um lugar, você vai levar aquela pessoa de Uber de um lugar para Cristo. Você não vai apenas fazer uma escova no cabelo, botar uma sobrancelha. Você vai fazer aquela pessoa entender, experimentar a vontade de Deus. Você não vai fazer apenas uma ginástica ou passar uma direção nutricional. Não, você vai manifestar a glória de Deus naquela pessoa. É diferente, irmão. As coisas acontecem naturalmente, mas quando Deus dá um novo significado na nossa rede, tudo acontece. Genezaré era um lugar de trabalho, mas Jesus transformou aquele lugar de trabalho em lugar de chamada. Pedro controlava o barco, Pedro controlava as redes, Pedro conhecia o lugar, mas Jesus tinha uma direção que Pedro ainda não conhecia. E Jesus disse para Pedro e diz para nós nessa manhã, deixa comigo. Quando aconteceu a pesca maravilhosa, você viu? Pedro estava com o barco. Deixa eu te falar, eu não sei se o barco era pequeno ou grande. Eu acho que o barco era um tamanho normal, porque Pedro era pescador, então ele não podia ter qualquer barco. Só que o problema, na verdade uma solução, é que foi muito peixe. Então quando a nossa vida fica na dependência do Senhor, a gente obedece, as bênçãos chegam, é tão transbordante que quem está do nosso lado também é alcançado por essas bênçãos. Irmão, a sua família vai ser alcançada, no seu trabalho vai ser alcançada. Está tendo problema, luta espiritual, emocional no seu trabalho, irmão, levante o altar de adoração, comece a manifestar a presença, comece a tratar diferente aquela pessoa que te trata mal. Que ele experimente a glória de Deus através da sua vida. Ah, irmão, experimente uma grande colheita. Sabe por quê? Quando estamos cheios, transborda e inunda outros lugares.
Se o fogo não se espalha, ele se apaga. Entenderam? O fogo do Senhor está na sua vida. Você precisa espalhar. E vá mais fundo. Vá mais fundo nessa noite, nessa manhã. Já amanheceu, né? Vai mais fundo nessa manhã. E tente novamente. Você começou a vida com Cristo lá atrás e aconteceu tudo que eu falei, frustração, decepção, você se chateou com pessoas, irmão, quem se chateia? Eu me chateio até comigo mesmo. Deixa eu te dar uma triste notícia, você vai se chatear com pessoas. Parabéns. Aleluia. Mas uma igreja saudável, não perfeita, saudável, ela se chateia com pessoas, mas a maturidade e a presença do Senhor está tão impregnada em nós, que a gente fala, irmão, beleza, você falou, eu falei, vamos perdoar e vamos para frente. Maturidade. Feche seus olhos.